iniciando aí essa primeira aula do nosso primeiro módulo aí do curso exclusivo de Lei 8.112, que eu estou chamando de o raio-x da Lei 8.112. Só para você se inteirar, o nosso passo a passo é o seguinte: você já recebeu aí o PDF com a lei e mais de 500 questões separadas por artigos. Aqui na videoaula eu vou abrir cada tópico com uma pergunta para instigar a sua atenção e o seu foco para aquele tema. Vou explicar e esquematizar aquele tópico, nova pergunta, novo tópico. E ao final do pequeno bloco, eu vou orientar que você leia os artigos correspondentes, vou dizer quais são os artigos, e que você já tente também resolver as questões que estão selecionadas para esses artigos. E você vai encontrar também mais blocos de aulas em que eu vou comentar uma ou mais dessas questões para esclarecer ainda mais esse assunto. Então, vai fechar o ciclo. Abro com perguntas, faço explicação e esquematização teórica dos tópicos e aí depois te recomendo a leitura dos artigos correspondentes e também a resolução das questões. E como complemento, você vai encontrar os meus vídeos comentando, esclarecendo uma ou mais dessas questões, e assim a gente vai tópico a tópico, capítulo a capítulo, aí da Lei 8.112. Sem mais delongas, vamos aqui para a nossa primeira pergunta. Primeira pergunta é o seguinte: o que é o regime jurídico dos servidores? Já correspondendo ao nosso primeiro artigo, o que é o regime jurídico dos servidores? Já se perguntou isso aí, o que significa? Então, sim, o que é o regime jurídico dos servidores? Muito bom. Regime jurídico nada mais é do que um conjunto de direitos, deveres e garantias. Olha aí comigo na tela, olha só. É o conjunto de direitos, deveres, garantias e penalidades aplicáveis a determinadas relações sociais qualificadas pelo direito. Então vejam, qual é a relação social que vai estar sendo regulamentada ou disciplinada pela Lei 8.112/90. Nós temos o quê? Nós temos a administração pública aqui, a administração pública de um lado, e nós temos uma pessoa natural do outro que é o servidor. Neste momento, a gente já faz uma pergunta básica. A partir de que momento, nós temos questões aí no material, a gente vai ver mais adiante, a partir de que momento essa pessoa natural, esse ser humano, é considerada servidor público? E a partir de que momento ela já passa a ter de cumprir impedimentos, deveres, direitos? A partir de que momento? É da aprovação em concurso? É da nomeação? É da posse? É do exercício? E se ela estiver licenciada, como é que ficam os direitos e impedimentos e deveres? Então, essas perguntas todas, elas são respondidas pelo regime jurídico. Então, esta relação aqui entre eles, então aqui tem a chamada relação funcional, que é uma espécie de relação social, ou seja, uma relação na sociedade, relação entre a pessoa jurídica estatal, essa pessoa jurídica pode ser a União, o Estado, o DF, município, pode ser uma autarquia ou uma fundação pública. Empresa pública e sociedade de economia mista, não. Por quê? Porque aí o regime já é seletista. Bom, e aqui o servidor é a pessoa natural, PN. Esta relação é dada por um estatuto. No caso dos servidores públicos federais, a Lei 8.112, objeto aqui do nosso curso. Se fosse no Distrito Federal, Lei Complementar 840 de 2011. Se fosse no Estado de São Paulo, o Estatuto, a Lei do Regime Jurídico dos Servidores do Estado de São Paulo. E assim sucessivamente. Esse regime jurídico, esse regime vai disciplinar os direitos de ambas as partes, os deveres de ambas as partes, as garantias tanto do poder público quanto do particular, e as penalidades aplicáveis. Então, se você me perguntasse o que é tão importante estudar, o que é mais importante estudar na Lei 8.112? Basicamente, as questões de provas de concurso exigirão
aspectos sobre os direitos dos servidores e as prerrogativas da administração, os deveres, as garantias, como, por exemplo, a estabilidade, o direito à remoção, algumas licenças, a licença para tratar da própria saúde, e também as penalidades, que entra aí o regime disciplinar. Então, regime jurídico, esta é a ideia do que é o regime jurídico. E onde eu encontro o regime jurídico dos servidores públicos que estão vinculados funcionalmente, profissionalmente com a administração pública? Você vai encontrar isso aonde? Na Lei 8.112. Bom, vamos apagar aqui a bagunça que eu fiz, sempre faço essa bagunça. É só para complementar a ideia central que a gente está trabalhando aqui. Qual é essa ideia central? Qual é a ideia central? Ao conjunto de regras que disciplinam determinado instituto, no caso aqui o instituto é o servidor público, ou seja, a relação funcional de servidor público com a administração. Dá-se o nome de regime jurídico. Então, o regime jurídico é esse conjunto de regras que disciplina direitos, deveres, obrigações, penalidades, garantias. Esse aí é o nosso regime jurídico dos servidores públicos civis federais. Prosseguindo. Próxima pergunta para ensejar o próximo tema já conectado com o anterior. O que é o Estatuto do Servidor? Então, aqui é mais ou menos o seguinte, olha. A gente tem a Lei 8.112. Essa Lei 8.112, doutrinariamente, jurisprudencialmente, também é chamada de o Estatuto. É a ideia de um diploma legal que institui o regime regulamentador da relação funcional entre a administração e os servidores. A gente pode falar no Estatuto da Magistratura. É a lei complementar 35 que institui o regime de direitos, deveres, obrigações, sanções da relação funcional entre os magistrados e o poder público. Então, quando a gente fala Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais, nós estamos falando da lei, do diploma legal, estamos falando da Lei 8.112/90. A esse diploma dá-se o nome de Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais. E esse estatuto, ele contém o regime jurídico. E o que é o regime jurídico? Nós acabamos de ver. É o conjunto de normas e regras que estabelecem os direitos, os deveres, as garantias, as sanções aplicáveis diante dessa relação funcional entre o servidor, a pessoa natural, e o poder público, que pode ser, no nosso caso aqui, vai ser a União, suas autarquias e suas fundações públicas de direito público. Então, tendo essa noção, vamos só completar aqui, olha. O estatuto nada mais é do que a lei que estabelece a inter-relação, a relação conectada dos servidores públicos civis, porque tem o estatuto dos militares civis, com a administração, especificando todos os detalhes dessa convivência profissional. Quais são os detalhes dessa convivência profissional? Simplesmente os direitos, os deveres, as garantias, as sanções, penalidades cabíveis. Então, esta é a ideia de estatuto. Então, mais uma vez, só recapitulando, a gente tem aqui nesse ciclo maior o estatuto, que é a lei 8.112, e aqui dentro tem o chamado regime jurídico dos servidores públicos civis federais. Ele especifica o quê?
todos os detalhes dessa convivência, dessa relação, dessa inter-relação funcional entre os servidores e a administração pública, no caso, a administração pública federal, a pessoa jurídica União, seus órgãos, as autarquias e as fundações públicas de direito público. Prosseguindo, para o nosso próximo tópico, eu abro com mais uma pergunta para instigar o seu foco e sua orientação. Já se perguntou a quem se aplica a Lei 8.112? Lembrem-se que todas essas perguntas foram formuladas a partir do raio-x da questão. Então, todas essas perguntas, elas antecedem a explicação teórica de um ponto da Lei 8.112 que se conecta com uma ou dezenas de questões que exigem esse conhecimento para que você possa ler, compreender, analisar e julgar as questões. Então, nunca se esqueça de onde eu estou tirando as perguntas. É de onde nós vamos aplicá-la, que é o conjunto aí de centenas de questões, literalmente centenas de questões. Então, a quem se aplica a Lei 8.112? Lembrando que nós estamos falando o seguinte, nós temos uma relação, aqui tem a administração e aqui tem o servidor, que vai ser você, e tem o servidor. O foco dessa pergunta, basicamente, é aqui. Quando se fala administração, a quem se aplica? Porque o servidor, quem vai ser? Vai ser a pessoa natural, legitimamente investida em um cargo efetivo, cargo em comissão ou função de confiança, no regime jurídico próprio da Lei 8.112, estatutário federal. Mas no tocante à administração, a quem se aplica? Nós estamos tratando, na verdade, de duas coisas. Do alcance, ou seja, a quem vai alcançar, atingir essa Lei 8.112, e o âmbito de aplicação. Basicamente é o seguinte. A União, que eu estou falando dos órgãos da administração direta, estou falando das autarquias federais, inclusive aquelas de regime especial. Autarquias de regime especial, você bem sabe que são as agências reguladoras. E também as fundações públicas federais, e aí você complementa, de direito público. De direito público. Aí. Então, todas aquelas pessoas legitimamente investidas em um cargo, em comissão ou cargo efetivo, da administração direta federal, ou de uma autarquia federal, ou de uma agência reguladora federal, ou de uma fundação pública de direito público federal, tipo a FUNAI, todos eles serão regidos pela Lei 8.112. Eu não estou falando dos seletistas eventualmente contratados. Eu não estou falando dos temporários. A gente vai tratar disso daqui a pouco, mais adiante aqui no nosso curso. Mas entenderam essa ideia? Então, o alcance é esse. A União, todos os seus órgãos, e aqui a administração direta, aí você vai colocar poder executivo. Também vai ter o poder legislativo e o poder judiciário. A Lei 8.112 é o estatuto que contém o regime jurídico dos servidores públicos civis federais dos três poderes, tanto do executivo, legislativo e judiciário, incluindo as autarquias federais e as fundações públicas federais de direito público. Então, eis aí o alcance. Prosseguindo, a gente vai agora perguntar o seguinte: qual é a distinção entre a relação estatutária e contratual? Professor, de onde você está tirando essas perguntas? Qual é a lógica dessas perguntas nesse tema?
porque eu já fiz o raio-x da questão. Eu já analisei várias questões e essa distinção é importante. Então, aqui eu quero mostrar para você o seguinte. Olha, vamos dividir aqui. Se eu tenho aqui, por exemplo, o Senado Federal. Senado Federal. Em homenagem aí, nossa amiga Tatiana, que vai ser servidora analista no próximo concurso do Senado. E aqui eu tenho a servidora. Beleza. Aqui eu tenho um vínculo jurídico estatutário. Regido pela Lei 8.112. Bom, o que acontece aí agora? Esta investidura, ou seja, o estabelecimento desse vínculo, nasce de um ato administrativo unilateral. Bom, diante de um cargo público vago, este cargo público ele pode ser efetivo, e aí pressupõe prévia aprovação em concurso público de provas ou prova de títulos, ou pode ser um cargo em comissão em que não há necessidade de concurso público. Primeira coisa que eu já quero plantar na sua mente. A Lei 8.112 estabelece regras, direitos, deveres, garantias e sanções tanto para servidores efetivos concursados como para cargo em comissão. É um equívoco achar que a Lei 8.112 só traz regras para concursados. Isso é erro. A gente vai repetir isso aqui muitas vezes ao longo do nosso curso. Mas o fato é que, havendo um ato administrativo unilateral, por exemplo, estabelecendo o vínculo efetivo entre o servidor. Bacana. Este ato aqui, este ato é um ato de provimento. A gente vai estudar ainda também, mas pode ser tanto o provimento originário, a nomeação é a única forma de provimento originário, como podem ser os provimentos derivados, reintegração, recondução, aproveitamento, promoção, reversão, readaptação. Calma que a gente vai ter o momento de analisar isso com muita passo a passo, só para você ter uma noção. Então, um ato unilateral foi praticado e nomeou ou reintegrou uma pessoa para o cargo. Esta pessoa precisa concordar. Precisa concordar. Sim, porque, cuidado, o ato de provimento, seja ele qual for, não é um ato imperativo. Aquele que foi nomeado, aquele que foi revertido, ele pode se recusar. E aí, a concordância vem com a posse, mais exercício. Mas o fato é, o estabelecimento desse vínculo origina-se em um ato administrativo unilateral. Na vontade, ou seja, a origem do vínculo, o fator que vai estabelecer o vínculo, a causa do vínculo funcional, o vínculo jurídico estatutário, é um ato administrativo unilateral. Agora, e se eu estivesse falando aqui do Banco do Brasil, o BB? O BB contratou aqui um empregado público. Esse vínculo vai ser um vínculo jurídico seletista. Esse vínculo é um vínculo contratual
e, portanto, ele é bilateral. A pessoa que está na iminência de ser contratada no regime seletista pelo Banco do Brasil, após prévia aprovação em concurso público, esta pessoa vai se sentar com o representante da instituição, o Banco do Brasil, e ambos vão assinar o mesmo documento, que é o contrato escrito de trabalho nos termos da CLT. Então, o nascimento, a origem do vínculo funcional é contratual, é bilateral, exige a manifestação recíproca de vontade e simultânea das partes. Assim que as partes, por meio do seu representante, o Banco do Brasil, e a pessoa que está sendo contratada externalizam suas vontades por escrito naquele documento com as cláusulas contratuais, ali nasce o vínculo contratual. Então, aqui, este vínculo aqui é o vínculo estatutário e este aqui é o vínculo contratual. Ele é unilateral, mas tem uma condição de eficácia, que é a concordância. Ou seja, o cargo vai estar perfeitamente, plenamente preenchido se tiver ocorrido a concordância do nomeado, do provido, mediante posse e exercício. Aqui, no Banco do Brasil, não. Aqui é bilateral e o regime é seletista. Então, aqui eu tenho a figura do empregado público e aqui eu tenho o servidor estatutário. Esses dois, servidor estatutário, empregado público, são duas espécies distintas do gênero agente público. A gente já vai ver daqui a pouco. Duas espécies distintas do gênero agente público. Prosseguindo. Qual espécie de agente público sujeita-se à Lei 8.112? Então, quando eu falo agente público, eu quero que você entenda o seguinte, é o gênero. E a melhor definição de quem se encaixa no conceito de agente público, que é o gênero, vai estar no artigo 3º da Lei 8429/92. E aí, a gente vai fazer aqui um pequeno resumo de agente público e eu estabelecer qual é a espécie de agente público que vai se encaixar especificamente na Lei 8.112. Lá vai. Bom, os agentes públicos, aí na tela, você já sabe, é o gênero. Toda pessoa natural que de alguma forma desempenha uma função pública é considerado agente público. E quando a gente fala agente público, a gente tem basicamente 3 categorias. Existem os agentes políticos. Olha só, agentes políticos. Nos agentes políticos, o que eu quero que você anota aí? Eles não se submetem à Lei 8.112/90. Então, a gente tem uma infinidade de agentes públicos da espécie ou da categoria agentes políticos que absolutamente não são regidos, disciplinados pela Lei 8.112. Você tem os senadores, você tem os deputados federais, ministros de tribunais, você tem membros do Ministério Público, os membros da magistratura, os juízes federais, juízes do trabalho, juízes eleitorais, nenhum deles vai ser regido pela Lei 8.112. Eles vão ter os seus próprios estatutos. Mas a gente prossegue. Existem os servidores estatais. Esses servidores estatais, eu quero que vocês chamem também do seguinte. Olha, eles são os agentes
administrativos. E, por fim, a gente tem a categoria de particulares em colaboração com o poder público. Qual é a característica maior deles? Eles não integram a estrutura interna da administração. Não integram a estrutura interna da administração. Bom, característica fundamental deles, vou destacar aqui em black, não estão regidos pela Lei 8.112/90. Aí. Prosseguindo, nós vamos focar nos servidores estatais. Os servidores estatais, eles compreendem os servidores públicos, eles compreendem os empregados públicos, os militares e os temporários. Olha, servidores públicos, eles serão, coloque aí, eles serão cargo efetivo, eles serão cargo em comissão e eles serão função de confiança. Essas três subespécies, ocupante de cargo efetivo, ocupante de cargo em comissão e exercente de função de confiança, todos eles são estatutários. Então, aqui são os estatutários na Lei 8.112/90. Então, estão aí essas estruturas. Beleza? Cuidado, os empregados públicos, eles são seletistas. Então, aqui, CLT. Os militares, estatuto próprio, distinto, né? E os temporários, regime específico próprio. Então, nem todo agente público vai ser regido pela Lei 8.112. Agora, não se esqueça de que cargo em comissão, função de confiança, também tem suas regras disciplinadas na Lei 8.112. É um equívoco achar que cargo em comissão e função de confiança não são regidos por algumas regras que estão literalmente previstas na Lei 8.112. Feito isso, a gente avança para mostrar o seguinte: no caso dos particulares em colaboração com o poder público, nós temos os requisitados, os voluntários, concessionários permissionários, os delegados de função pública, os credenciados e os particulares que praticam atos dotados de força oficial. Esses voluntários aqui, olha, você vai colocar, é o agente de fato ou agente necessário. Aí. Eis a ideia central aí. Prosseguindo. Quem são os agentes de fato ou agentes necessários? Fiquem atentos, por quê? Você deve ficar atento porque na banca Sebrasp, ora ele usa agente de fato, ora ele usa agente necessário como sinônimos. Então fique atento a isso. Quem são
essas pessoas? É assim, olha. Vou colocar aqui agente de fato. Agente de fato. Quem é o agente de fato? É assim, olha. É um particular que espontaneamente exerce uma função pública. Segundo, de boa fé. Terceiro, em circunstância excepcional. E quarto, diante da impossibilidade de o agente competente atuar ou fazer. Isso aqui, gente, tem que somar esses requisitos. Além desses requisitos, ou seja, um particular, alguém que sequer é servidor, sequer foi requisitado, um particular espontaneamente passa a exercer uma função pública. Ele o faz de boa fé. Ele o faz para, como resposta a uma circunstância excepcional, emergencial. E ele faz diante da impossibilidade de o agente competente efetivamente atuar. Muito bem. Suponhamos o seguinte: num determinado município havia 2 médicos contratados da prefeitura. 2 médicos. Nas imediações daquele município ocorreu uma colisão entre 2 ônibus de viagem, a colisão entre esses 2 veículos, ônibus de passageiros. Mais de 100 feridos gravemente. Todos eles foram deslocados para esse hospital municipal mais próximo. Os outros eram todos muito distantes. Os primeiros atendimentos, os primeiros socorros foram para esses hospitais. Chegaram 100 pessoas em estado grave e tínhamos 2 médicos. O total do município. 2 médicos públicos. Então chegaram no hospital público. Só que lá nesse município tinham outros 2 médicos particulares que não tinham nada a ver com a prefeitura. Diante da tragédia, sem ninguém pedir, ninguém solicitar, esses 2 médicos simplesmente colocaram o jaleco, entraram dentro desse hospital, ombrearam lá, ajudando os outros. Ninguém pediu, ninguém falou se concordou, simplesmente fizeram. Simplesmente fizeram. Ali naquela situação, esses 2 médicos que não eram públicos, que não foram requisitados pelo prefeito, ninguém solicitou, ninguém concordou, eles simplesmente vestiram o jaleco, entraram dentro do hospital público e começaram a atender as pessoas. Eles ali eram particulares que espontaneamente assumiram uma função pública, porque eles estavam exercendo a função de atender as pessoas no hospital público, como se fosse um médico público, tal qual os médicos públicos da prefeitura. Eles estavam de boa fé, eles estavam numa circunstância muito excepcional e eles estavam diante de uma circunstância que os 2 médicos públicos não estavam sendo suficientes, não estavam dando conta. Ali, se algum dano for causado por esses 2 médicos que se voluntariaram, se algum dano for causar, o município responde. Porque ali eles estão na condição de agente de fato ou agente necessário. Não houve ato de investidura, não houve ato de requisição, ninguém solicitou a colaboração deles. Espontaneamente eles assumiram a função. Então,
atenção para essa categoria. Esses caras são regidos pela Lei 8.112? Vamos colocar aqui, deixar isso bem claro. Aqui é passo a passo, não tem conversa. Vamos lá. Vamos deixar bem claro isso aqui. Ó. Olha, não Lei 8.112/90 para eles. Eles até entram na categoria de agentes públicos, eles entram na categoria de particular em colaboração com o poder público e absolutamente eles não são regidos pela Lei 8.112. E fique bem claro isso, não são regidos pela Lei 8.112. Bom, próxima pergunta, ensejando o próximo tópico. Qual é a definição legal de servidor público? O que a Lei 8.112 diz sobre servidor público? Olha, definição de servidor público na Lei 8.112. Gravem isso. A lei diz, é a pessoa legalmente investida em cargo público. E este cargo público, ele pode ser efetivo, mas pode ser em comissão. Pode ser efetivo, pode ser em comissão. Tranquilo. O que é? Olha, então volta aqui comigo. Se servidor é a pessoa natural, tá aqui, ó. Servidor é a pessoa natural, ser humano, pessoa física. Legalmente investido em cargo público, nós precisamos saber o que é o cargo público. O que é o cargo público? Você compreende o que é? Conceito. Um conceito doutrinário é assim, ó, cargo público é o lugar, é um espaço criado por lei, um espaço fictício, né? É uma unidade fictícia criada por lei dentro da organização funcional. Então vamos pensar o seguinte, olha, aqui está o STJ. Aí aqui no STJ a lei criou vários cargos semelhantes de técnico. Ela criou vários cargos semelhantes de analista. Ela criou vários cargos de oficial de justiça, por exemplo. Então veja, cada uma dessas pequenas unidades de competência, de atribuições, vai ser ocupada por um agente público, por um servidor público. Então vejam lá, é o lugar dentro da organização funcional da administração direta, no caso o STJ é a administração direta federal do judiciário, e de suas autarquias, poderia ser INSS, IBAMA, e fundações públicas, tipo a FUNAI, que, ocupado por servidor público, então quem vai ocupá-lo é o servidor, tem funções específicas e remuneração fixada em lei. Então a função e a remuneração é sempre fixada em lei. Essa é a definição de cargo. Então, dentro da estrutura organizacional funcional, a própria lei de estruturação e organização daquela carreira naquele órgão criou o cargo de técnico, cargo de analista, analista da área A, analista da área B, uma série de cargos. E cada uma dessas pequenas unidades, é como se fosse uma cadeira no cinema, vai ser preenchido por uma determinada pessoa após os requisitos legais da investidura, aprovação em concurso, ou se for livre nomeação, livre exoneração, tanto faz. Beleza. Agora, na literalidade da Lei 8.112 diz, cargo público é o conjunto de atribuições e de responsabilidades que estão previstas na estrutura organizacional, ou seja, estão encaixadas na estrutura organizacional que devem ser cometidas, atribuídas a um servidor. Essa estrutura organizacional de um órgão, de uma autarquia ou de uma fundação pública federal. Este é o cargo público. Olha, a ideia é a seguinte. Função pública. Tem função pública com cargo, atrelada a um cargo, e função pública
sem cargo. Mesários eleitorais, tivemos agora. Jurados em tribunal do júri. São pessoas que desempenham uma função pública, mas não têm um cargo público em que estejam investidos, cargo público esse criado por lei. Agora, todo aquele que é investido em um cargo público efetivo em comissão, este cargo público encerra um conjunto de atribuições e responsabilidades, uma função pública. Aí o cargo público de analista, o cargo público de policial federal, perito criminal federal, por aí vai. Analista do Senado, policial legislativo do Senado, tudo isso se encaixa aí. Bom, como são organizados os cargos públicos dentro de cada órgão, dentro de cada poder, dentro de cada autarquia? Como é que eles são organizados? Parou para pensar isso? Bom, eles são organizados em classe, em carreira, em quadro de pessoal. O que é a classe? O que é uma classe de cargos? É o agrupamento de cargos da mesma natureza em um certo nível. Então, por exemplo, na carreira da Polícia Federal, tem os agentes da terceira classe, são os recém-nomeados. Passado um tempo, eles são promovidos ou podem ser promovidos para agentes de Polícia Federal da segunda classe, da primeira classe, da classe especial. Mas todos os cargos têm a mesma natureza. E a carreira? A carreira é o agrupamento de classes de cargos da mesma natureza. Olha, lá na Polícia Federal, por exemplo, nós temos agentes de Polícia Federal da terceira classe, um monte de cargo agrupado na terceira classe, segunda classe, primeira classe, classe especial. Aí o agrupamento das classes, então o agrupamento de cargos formam as classes. O agrupamento das classes forma a carreira de agente de Polícia Federal, a carreira de delegado da Polícia Federal. E o quadro é o conjunto de todas as pessoas que desempenham uma função naquele órgão ou entidade. É o conjunto de todas as pessoas que desempenham uma função naquele órgão ou entidade. Então, quando eu falo o quadro de pessoal do Supremo Tribunal Federal, eu estou falando de todos aqueles que desempenham cargo em comissão, cargo efetivo, função de confiança e outras atribuições lá dentro. Então, quadro de pessoal é o conjunto de 100% das pessoas que desempenham alguma função, algum cargo, alguma atribuição lá dentro daquele órgão ou daquela entidade. Muito bem. Prosseguindo, quais são as características que a gente deve destacar dos cargos públicos? Quais são as características? Olha, primeira característica, os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros. Você vai colocar que preencherem os requisitos. Professor, onde eu encontro os requisitos? Artigo 5º da Lei 8.112/90.
e algum outro requisito de uma legislação específica da carreira. Então, requisitos. Por exemplo, para a carreira de delegado federal, agente de polícia federal, são os requisitos do artigo 5º, mais o TAF e mais a investigação de vida pregressa. Então, atenção a isso. Agora, são criados por lei, criados e extintos por lei, salvo os vagos. A regra do princípio do paralelismo das formas, se os cargos só podem nascer, só podem ser criados por lei, a regra é que eles só podem ser extintos, desaparecerem por lei. A exceção está no artigo 84, inciso 6º, letra B da Constituição Federal. Então, aqui, ó, artigo 84, inciso 6º, letra B de bola da CF. Os cargos públicos vagos podem ser extintos por mero decreto do chefe do Poder Executivo, do Presidente da República. O cargo é sempre criado com uma denominação própria. O cargo que você quer tem uma denominação, um nome. É o cargo de analista legislativo, área tal do Senado. É o cargo de analista judiciário, área administrativo do Judiciário. É o cargo de delegado federal. É o cargo de advogado da União. Cada cargo tem a denominação própria. E os vencimentos pagos sempre pelos cofres públicos. Ele não pode ser remunerado por comissão, por taxa de particular. Os cargos, quem ocupa cargo é sempre remunerado pelos cofres públicos. Para você ver, por exemplo, que os tabeliães não são remunerados pelos cofres públicos. Então, tabelião não ocupa cargo, porque todo aquele que ocupa cargo é remunerado pelos cofres públicos. Tabelião não, ele é remunerado pelos emolumentos, que é uma espécie tributária que é paga aos cartórios. Beleza. E o provimento pode ser em caráter efetivo, o preenchimento desse cargo em caráter efetivo ou em comissão. Caráter efetivo ou em comissão. Lembrando que a gente ainda vai tratar do caso dos estrangeiros. E aí eu recomendo aqui artigo 37, inciso 1º da Constituição Federal. Da Constituição. Aí. A própria Lei 8.112, a gente vai ver, em universidades federais, admite a investidura de estrangeiros. E também os portugueses equiparados, mesmo que não sejam naturalizados, eles podem ser investidos em cargos no Brasil. Esses brasileiros aqui são os natos e os naturalizados. Nos termos da Lei 8.112, não existe nenhum cargo regido pela 8.112 que exija ser brasileiro nato. Todos os cargos que vão ser regidos pela 8.112 podem ser brasileiros natos e naturalizados. Não existe nenhuma categoria regida pela Lei 8.112, categoria de servidor público, nem auditor da Receita, nem procurador federal, nem advogado da União, nenhum deles que precisa ser brasileiro nato. Pode ser nato ou naturalizado. Muito bom. E aqui eu chamo a sua atenção na característica para o seguinte: é proibida a prestação de serviços gratuitos. Como regra, não se pode prestar serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Então, veja. Quem está investido na Lei 8.112, ou em cargo, em comissão, ou função de confiança, ou cargo efetivo, esses serão sempre remunerados. Excepcionalmente, se uma lei fizer a previsão
ele vai poder ser sem remuneração. A gente não tem ainda. Os casos que a gente tem para exemplificar são casos que não são regidos pela 8.112. Então, é o caso dos mesários eleitorais, jurados no tribunal do júri. Regidos pela 8.112, a gente não tem exemplo concreto de quem está investido em cargo efetivo, cargo em comissão, função de confiança, que seja gratuito. Não tem. Bacana? São todos remunerados. Agora, os exemplos que a gente tem são daqueles que não são regidos pela 8.112. É o caso de jurados no tribunal do júri, mesários eleitorais. Beleza. Os temporários, eles são uma espécie de agentes públicos, que é o gênero, mas eles não são regidos pela Lei 8.112, então não podem ser chamados de servidores. Eles ou são no regime CLT ou são com regras próprias. Mas eles têm muito menos direitos e muito menos prerrogativas que os estatutários da 8.112. Mas eles são regidos ou pela CLT ou por regras próprias. E eles são também com remuneração. Com remuneração, são pagos, ou salário, remuneração, vencimento. Isso está tranquilo. Bom, a gente chega ao final desse bloco e agora é com você. O que eu quero de você? Eu quero que você leia, aí no material que eu te entreguei, que está aí disponível para você, a lei. Você leia o artigo só o 1º a 4º, artigo 1º, 2º, 3º e 4º, e tente resolver as questões correspondentes a cada um desses artigos. Faça isso. É a sua primeira tarefa. Não avance para a próxima aula, a próxima videoaula, sem fazer essa tarefa. E, claro, resolva as questões que eu selecionei no material, que é para você aplicar e consolidar. Gente, a gente compreende, a gente acessa a informação na videoaula, na leitura, mas a gente consolida, memoriza, compreende melhor, masteriza a informação resolvendo questões. Então, leia o texto da lei para você se acostumar com a literalidade do texto da lei, às vezes as provas cobram a literalidade do texto da lei, e resolva as questões. Tranquilo? Essa é a sua tarefa. Muito bem. Bom,